Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Bíblia especial de Páscoa. Eu desejo que você e a sua família tenham uma quarta-feira abençoada em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero aqui também, mais uma vez, te pedir a gentileza que você venha a compartilhar este vídeo com mais e mais pessoas, para que algumas pessoas tenham acesso à história da Semana Santa, os passos de Jesus nesta Semana Santa. E veremos hoje, na quarta-feira, o que aconteceu, quais foram os passos do nosso Senhor Jesus nesta quarta-feira que antecede a sua morte e sua ressurreição. Para isso eu quero fazer a leitura do que está descrito no Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam, à traição, e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Traíra, né? Meu irmão e minha irmã, o que nós vemos aqui é uma quarta-feira para o Senhor Jesus, uma quarta-feira até tranquila, em que pese lá na cidade de Jerusalém, os principais sacerdotes e escribas, como diz aqui no versículo 1, estarem procurando mais motivos para incriminarem Jesus e matá-lo, mas não na Páscoa. Eles não queriam fazer isso na Páscoa para não incitar a revolta do povo contra eles, mas eles estavam ali buscando meios de incriminarem o Senhor Jesus. Enquanto isso, lá em Betânia, Jesus nesta quarta-feira permaneceu em Betânia, ele não veio a Jerusalém. Jesus então vai na casa de um leproso chamado Simão, e ali então vai participar de uma refeição quando uma mulher entra no salão e aí vem ungir o Senhor Jesus com um preciosíssimo perfume de nardo puro. Perfume muito valioso, dizem alguns que valiam até 60 moedas de prata, praticamente o dobro daquilo que foi oferecido a Judas para atrair o Senhor. E alguns então ali se levantaram e acharam um absurdo aquela mulher estar ungindo ao Senhor Jesus com aquele perfume muito caro. E dizendo, olha, tanta gente pobre aí precisando de dinheiro, precisando de comida, precisando de ajuda, e essa mulher desperdiça esse perfume caríssimo, né, sobre a vida do nosso Senhor Jesus. E Jesus diz para eles, meus irmãos, os pobres vocês sempre terão na presença de vocês, mas a mim essa presença ainda durará um pouquinho de tempo. Nem sempre vocês me terão na sua presença. Jesus está dizendo ali que não importa, meu irmão e minha irmã, se existem pobres no mundo, ele mesmo afirma, sempre existirão pobres, mas nós jamais poderemos deixar de oferecer ao Senhor Jesus aquilo que é de melhor, porque existem pobres no mundo. Sabemos que muitas pessoas acabam invertendo esse conceito, mas é exatamente o que o Senhor Jesus aqui, como um bom sociólogo, quis dizer. Olha, a mim, vocês não me terão por muito tempo aqui na presença de vocês, mas os pobres vocês sempre terão.
Então vocês sempre poderão ajudar os pobres quando quiserem, sem problema nenhum. Mas quando ofertarem algo a mim, oferte aquilo que talvez lhe custe mais caro, oferte aquilo que talvez lhe custe um pouco mais do que você poderia suportar. E eu não estou falando, meu irmão e minha irmã, de dízimos e ofertas, embora isso se encaixe aqui. Eu estou falando aqui de coração, sacrifício, doação pessoal para o Senhor Jesus. O texto vai terminar, meus irmãos, aqui Jesus fazendo uma declaração de onde o evangelho fosse pregado, que a história dessa mulher fosse contada. Estamos aqui contando a história desta mulher, relembrando a história desta mulher que praticamente deu tudo da sua vida financeira para o Senhor Jesus, porque provavelmente ela já guardava esse perfume há muitos anos, ou ela juntou um dinheiro durante anos para comprar esse perfume caríssimo para uso pessoal, e então ela se viu ali compungida a estar na presença do Messias, do Senhor, e derramar sobre ele aquele precioso perfume, numa forma de um certo ali embalsamento, né? Já preparando, ungindo o Senhor para a sepultura, como ele mesmo vai dizer aqui no versículo 8. Ela já me preparou para morrer, me preparou para a sepultura. E o texto vai terminar, meus irmãos, com Judas saindo daquele lugar, buscando os sacerdotes e escribas, para ali então já providenciar o seu plano, né, já arquitetar o seu plano de traição contra o Senhor Jesus. Provavelmente Judas ficou muito revoltado de ver aquele perfume caríssimo sendo derramado sobre Jesus e deve ter dito, aqui não tem jeito, aqui eu não vou conseguir fazer a minha vida, então deixa eu fazer a minha vida de uma outra forma. E foi entregar o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. A quarta-feira termina, meus irmãos, desta forma, termina com o Senhor Jesus sendo preparado para a morte, através do derramar deste perfume que foi um perfume digno de ser derramado sobre o Senhor Jesus, pois era um perfume caríssimo, e esses homens tramando um pacto de traição contra o Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.